a gente está vendo a questão de continuidade de uma função. Ver se a função, naquele ponto, se ela tem alguma ruptura, se tem algum buraco, algum vazio ali naquele ponto. Então, é isso que é verificar a continuidade de uma função. Essa daqui é uma função que a gente chama função por partes, né? E ele fala o seguinte, a pergunta dele é essa daqui, né? Verificar se essa função ela é contínua, né? Quando x igual a zero. Lembra que ela é em partes, são dois pedacinhos, né? Quando x é menor que zero, ela é x mais 1. Quando x é maior que zero, ela é menos x mais 2. Então, a primeira coisa é verificar se existe limite. Então, para ter limite, a gente tem que identificar os limites laterais. Então, vamos ver primeiro se existem limites laterais. E se existe, se eles são iguais. Então, limites laterais. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ver na função. Então, primeiro aqui, ó, né? A esquerda. A esquerda, o que é a esquerda? Para valores menores que o valor do ponto que você quer. Então, nós queremos o seguinte, se existe limite, né, limite dessa função f de x, à medida que o x se aproxima de quem? Do zero, né? Só que pela esquerda. Nesse caso, dá certinho que é pelo lado negativo. Quando isso acontece, nós temos que usar essa função aqui de cima, para valores menores que zero. Então, veja só, à medida que você vai se aproximando de x, à medida que o x vem se aproximando do zero, o que acontece? Esse x aqui, ó, ele vai se transformando em zero. Né? E ele vai se transformando em zero. Então, fica 0 mais 1. Logo, a gente tem o seguinte, que o limite à esquerda, à medida que o x se aproxima de zero pela esquerda, nesse limite aqui, a função, ela se aproxima de 1. Então, o limite à esquerda existe. E o limite à direita? Lembra que para existir limite num ponto, tem que existir os laterais e os dois serem iguais. Quem que é o limite à direita? O limite à direita, né, é essa função, quando x tende a zero, só que pelo lado direito, então vem pelos valores positivos. Logo aqui, então, nós vamos usar quem? Para valores maiores que zero, a função é essa. À medida que o x se aproxima de zero, isso aqui vai para zero, então fica menos 0, mais 2. Daqui a gente tira o seguinte, que à medida que você se aproxima de x pela direita, o limite, ele existe, né? Esse limite lateral, ele existe. E ele vai ser, então, igual a 2. Então, olha que detalhe interessante. O limite à esquerda, ele existe, e vale 1. O limite à direita existe, e vale 2. Os limites laterais existem, mas eles são diferentes. Então, como os limites laterais existem, mas são diferentes, ó, aqui é 1 e esse é 2, então, o limite da função, quando x tende a zero, ele não existe. Por quê? Para existir o limite lateral, o que acontece? Tem que existir, para existir o limite, né? Tem que existir os laterais, eles têm que ser iguais. Qual é a condição de continuidade? São 3, né? A condição de continuidade é o seguinte, tem que existir o limite, então a primeira condição é existir o limite. Então, existir o limite da função f de x, quando x aproxima de b. Então, tem que existir. Qual é a segunda condição? A função ser definida no ponto B. Definida. Então, a função tem que ser definida. E qual que é o terceiro condição para que haja continuidade? O limite dessa função, que quando você acha, né, ele tem que ser igual ao valor da função. Aí a gente fala que a função é contínua. Se você der uma olhadinha no gráfico aqui, ó, essa função é descontínua, tá vendo? Tá vendo que ela chega aqui? Então, aqui tá meio exagerado, né? À medida que a função, que o x se aproxima de zero, a função, ela se aproxima de quem? Do 1, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, 1.
E à medida que o x se aproxima de zero pela direita, a função se aproxima de 2, tá vendo? E veja que aqui, então, existe uma descontinuidade, ó. Então, essa função, ela é descontínua em b igual a zero. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nessa função. Também é uma função por partes aqui. Não é porque a função é por partes, porque ela é descontínua, tá? Não é isso, não. Depende. Primeiro, a gente tem que... São 3 coisas que a gente tem que fazer. Primeira restrição. Tem que existir limite. Limite. Tem que existir o limite. Para ser contínuo, primeira coisa, tem que existir limite. Então, como a gente sabe que existe o limite? A gente faz limites laterais. Então, primeiro, o limite à esquerda. Vamos fazer aqui, ó. Limite à esquerda para valores menores, né? Então, beleza, o limite à esquerda, como que fica isso aqui, ó? Deixa eu puxar mais a mesinha para cá. Então, o limite à esquerda é isso aqui, ó. Limite dessa função, f de x, para x tendendo a 3, mais pelo lado menor da função. Quando, no caso aqui, para x menor a gente tem que usar esse daqui. À medida que o x tende a 3, o que x se aproxima de 3? Essa função se aproxima de 2 vezes 3, né? 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 1, essa função aqui, então, é 5. Beleza? Então, à medida que o limite à esquerda ele existe e vale 5. Vamos lá. Limite à direita. Limite à direita. Limite à direita é o limite da função, né? Com x se aproximando de 3, mas por valores maiores. Então, por valores maiores, x maior que 3, aí é essa função. À medida que o x se aproxima de 3, então fica 3 vezes 3, 3 vezes 3, menos 4. 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 4 vai dar 5. Opa! Limite à esquerda existe, vale 5. Limite à direita existe, vale 5. Como os dois limites existem e são iguais, então tem limite. Então tem o limite no ponto. Beleza. Então, o limite da função, como existem os laterais e eles são iguais, então quer dizer que existe limite no ponto. Essa aqui é a primeira restrição. Ô, professor, então é contínua? Não, não basta. Não basta ter limite. Tem que ter limite. Limite é a primeira condição. Qual que é a segunda condição? A segunda condição, ela tem que ser definida no ponto. Então, definida, a função tem que ser definida em f de 3. Tem que existir isso. Vamos lá. À medida que, quando x é igual a 3, vamos ver. Quando x igual a 3, a função ela é 2 vezes 3 menos 1. É essa daqui, para x igual a 3. Ela vale para menor que 3 e para igual a 3. Então, 2 vezes 3, 6. 6 menos 1. Então, existe a função. A função no ponto 3 vale 5. Opa! Então, a função é definida no ponto. Então, é contínua? Não. Tem a terceira condição. A terceira condição, primeiro você verifica o limite. Segundo, você verifica se ela é definida no ponto. Aí a terceira, o que é? Para ser contínua, o limite da função no ponto tem que ser igual à função definida no ponto. Quanto vale o limite no ponto? Vale 5. O limite no ponto vale 5. Quanto vale a função no ponto? Vale 5. Então, beleza. É igual. É igual. Então, quer dizer que essa função, a função é contínua. Como atendeu as três... Deixa eu só ver se está... Como atendeu as três
definições, para ser definido, ela tem que atender essas 3 restrições. Como atendeu as 3 restrições, então, essa função, olha, então, essa função aqui, ó, então, f de x é contínua, essa é a resposta, tá? É contínua em x igual a 3. Então, pode ser que seja descontínua em outro ponto, mas em x igual a 3 ela é contínua. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Y igual... olha aqui só, ó como fica legal isso, ó. Eu vou usar uma função que tem aí, que é a seguinte, ó. C, ó o que ele apresenta. Eu vou usar isso aqui, ó. Se, condição, então, se não. Eu vou escrever assim, ó. Se a condição que eu quero é x maior que 3. Então, se x for maior que 3, a função, então, né, ela vai ser 3x menos 4. Se não, ela vai ser 2x menos 1. Eu vou optar por isso aqui, ó. Qual a minha condição? X maior que 3. Se x for maior que 3, vale essa função aqui, ó. 3x menos 4. Se não, se x for menor que 3, se é o contrário, né? Se ele não é maior que 3, ou ele é igual, ou ele é menor. Então, ele vale 2x menos 1. Tá vendo? Ó? Viram o que ele fez aqui? Ó? Ele escreveu a função, um pouquinho diferente do que está lá. Mas olha o que acontece, ó. Quando x igual a 3, olha o que ele faz. Ele faz só uma curvinha. Tá vendo que ele só dá... Ele muda a inclinação, ó. Aqui, ó. Assim dá para ver melhor. Tá vendo que aqui, ó, ele tem uma inclinação. A hora que chega no x igual a 3, eu vou colocar aqui, ó. X igual a 3. Vamos colocar de outra cor. Tá vendo? Para x igual a 3, tá vendo o que acontece aqui? Ó? É 5, tá vendo? Então, ela é contínua no ponto. Apesar dela ter essa quebradinha aqui, mudar o coeficiente angular dela, mas ela é contínua nesse ponto. Conseguiram observar aí? Tranquilo? Ó, a questão é, essa função ela é contínua? Primeiro, nós temos que fazer o quê? Nós temos que identificar se ela tem o limite. Limite. Então, primeira coisa é identificar o limite. Limite à esquerda. Então, eu quero o seguinte, ó. Aqui, ó. Eu quero o limite dessa função. Limite dessa função. O x tendendo a 2 por valores menores. Quer dizer, se x, olha só, se x é menor que 2, se x é menor que 2, então ele é diferente de 2. Então vale essa função aqui, ó. Vale essa função. É de cima, x quadrado, 2 quadrado, mais 3. Beleza? Beleza? Aí, então aqui vai dar o quê? 4 mais 3. 7. Então, olha só, o limite à esquerda é 7. E o limite à direita? Limite à direita. Limite à direita. Opa, direita. O limite à direita é o seguinte, limite dessa função quando x tende a 2 por valores maiores que 2. Ora, se o valor de x maior que 2, então ele é diferente de 2. Vale essa funçãozinha aqui. Então vai ficar, ó, 2 ao quadrado, mais 3. 4 mais 3, 7. Olha o que aconteceu. Limite à esquerda existe, vale 7. Limite à direita existe, vale 7. Como os limites laterais existem e são iguais, então existe o limite no ponto. Olha que bacana. Limite da função, quando x tende a 2, ele existe e vale 7. Aí você fala, ô, professor, então é contínua. Não. Essa é a primeira restrição. Primeira. Qual que é a segunda? A segunda tem que ser definida no ponto.
Ou seja, tem que existir f de 2. Ele fala o seguinte, quando x é igual a 2, a função vale 10. Opa, então existe. A função é definida, então existe limite, existe a função definida no ponto. Então, professor, é contínua? Não, porque tem a terceira restrição. Qual que é essa? O limite da função, quando a função tende em 2, ele tem que ser igual à função no ponto 2. Só que qual é o limite da função? 7. Qual é o valor da função no ponto? 10. É igual? Não, não é. Então, ela é descontínua. Tá vendo? Ó, atendeu a primeira restrição, atendeu a segunda. Eu estou falando restrição, não, é condição, desculpa. Atendeu a primeira condição de continuidade, atendeu a segunda condição de continuidade, mas não atendeu a terceira, porque tem que ter limite, tem que ser definida no ponto, mas esses dois valores têm que ser iguais. Então, olha, essa função, então a função f de x, ó, você pode colocar não é contínua em x menos 2, ou você pode colocar, se ela não é contínua, ela é descontínua. Descontínua em x igual a 2. O que acontece é o seguinte, essa função aqui, ela é uma parábola com cavidade voltada para cima, tá? Se a gente for fazer ela aqui, ó, x ao quadrado mais 3. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Só que acontece, olha só que interessante. Quando x igual a 2, olha só, x igual a 2, quando x igual a 2, tá vendo, ó? Aqui é o x igual a 2. O que acontece com o limite? Quando x igual a 2, o limite, ele tende a quem? Ele tende ao 7, né? Aqui, não é? Só que na nossa função, quando x igual a 2, ele vem aqui, ó, para o 10. Na verdade, gente, o que está acontecendo é o seguinte, tem um buraco aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um printzinho dessa tela e vou jogar lá para o nosso PowerPoint. Esse aqui é o grafiquinho que eu colei lá. O que está acontecendo, na verdade, ali, na nossa função, né? Deixa eu colocar aqui, ó. A gente viu o seguinte, que o limite da função vale 7, não foi isso? E quando a função ela é 2, quando x é 2, a função vale 10. Na verdade, é o seguinte, eu vou exagerar aqui, tá? Eu vou exagerar aqui, ó. Eu vou exagerar. Quando x está se aproximando de 2, a função, ó, ela vale, tá vendo aqui, ó? Ela vale 7. Então, à medida que você se aproxima de x, aqui, ó, o 2 está aqui. À medida que você se aproxima de x pela esquerda, a função vale 7. Limite à esquerda. À medida que você se aproxima da função aqui pela direita, a função vale 7. Beleza, tem limite. Só que, pelo que nós vimos lá, quando x é 2, eu vou exagerar aqui, tá? Vou exagerar. O que acontece é o seguinte, tem um buraco aqui, ó. Tem um buraco aqui, ó. Quando a função é 2, quando x vale 2, a função é como se... Deixa eu fazer aqui, ó. Como se existisse... Eu vou exagerar aqui, tá? É como se existisse um buraco aqui, né? E a função vale 10. Fica só um pontinho aqui em cima. Então, o que acontece? A função, ela tá certinha, ela vem bonitinha, tá. A hora que ela chega aqui, quando x é 2, até quase se aproximar de 2, ela tá certinho, vai se aproximando de 7. Quando x é 2, ela pula lá pro 10. Aí, quando ele passa o 2, ele volta pro 7 e começa a subir. Por isso que, apesar de existir limite, e apesar da função ser definida no ponto, como o limite da função, quando x tende a 2, é 7,
diferente da função quando o x é 2, então, tá vendo? Ela é descontínua. Tem um buraco aqui. Tem um buraco aqui. Na verdade, eu estou exagerando aqui, tá? Mas seria mais ou menos isso aqui, ó. Aqui, assim. Ficou claro, então, o que é essa questão da descontinuidade, hein?